Você se sente com vários pensamentos negativos que te sufocam, que muitas das vezes você se sente até mal por esses pensamentos negativos, que toda vez que você vai fazer alguma coisa te sabota, te sufoca, não deixando você prosseguir. Às vezes você quer iniciar algo no trabalho, às vezes, aliás, quer fazer algo também fora do trabalho, como iniciar um pequeno comércio, iniciar alguma venda, algo na tua vida, mas a tua mente está sempre te sabotando. Pensamentos negativos. Você sabia que esses pensamentos negativos é como você ir à academia? Como assim, Alex? Simples. Você pode fortalecê-los ou enfraquecê-los ou compreendê-los. E como fazer isso? Se você tem muitos pensamentos negativos que sempre estão te sabotando, te sufocando, te tirando daquele propósito do teu sonho, saiba que tudo aquilo que você resiste, persiste. Eu vou falar de novo. Tudo aquilo que você resiste, persiste. Porque esses pensamentos negativos são traumas, são disfunções da nossa mente que nos faz ter uma crença central de medo, de insegurança, de pavor, de pânico, de sempre tentar algo e sempre se sabotar, sempre tirar a nossa mente do foco, ficar desfocado. Vai tentar, não consegue, fala que não consegue e ainda se diz: eu sou pobre. Você sabe o significado da palavra pobre? Pobre é desprovido de toda necessidade. Às vezes a pessoa fala que é pobre, você não tem nem o necessário para sobreviver, nem água para beber. Então, tem que rever os conceitos dessa crença central em relação ao que está negativo internamente. E aí, você poder tirar isso da tua mente. Esses pensamentos negativos que te sabotam todos os dias, de traumas, de uma separação, de uma traição, de uma família que foi disfuncional, estão dentro de você, fazendo com que esses pensamentos negativos, eles sejam fortalecidos naquilo que você resiste. Porque todos nós temos o lado obscuro do ser, só que a nossa personalidade rejeita, não quer. Só que todos nós temos. Então a grande questão de você poder compreender esses pensamentos negativos para que você possa se sentir mais aliviado internamente e poder falar assim, não é a questão de, por que eu penso assim? É uma questão de você não resistir a esses pensamentos, porque quando você resiste a esses pensamentos negativos, você vai fortalecer ele. Quando você passa a tentar compreender esses pensamentos negativos de um trauma que houve, seja de qualquer coisa, de uma separação, de uma infância mal vivida, famílias disfuncionais, você vai passar a olhar para aquilo porque o teu inconsciente fica latente, colocando para sua consciência e você sempre não querendo ver esse lado obscuro, de às vezes falar algo, de tentar tirar isso, você não vai conseguir, porque Deus não vai colocar amnésia e deixar você sem memória, Deus não vai fazer isso. Então, tente compreender que Deus te deu força, sabedoria e discernimento para que você internamente faça com que essa compreensão do que o seu inconsciente está falando para a sua consciência. Porque quando nós nos machucamos, o que acontece? Vai haver uma restauração. Só que essa restauração é interna dos pensamentos negativos. Por isso eu coloquei aqui no título, seus pensamentos são negativos? Então nós temos que parar de resistir isso, porque vai persistir e sempre vai vir mais forte, pior do que antes. Porque quando nós resistimos, nós estamos dando força a esse pensamento negativo e sempre achando que vai esquecer e já passou vários anos e continua dentro de você. Então, qual é o processo que nós podemos ressignificar para que possa haver compreensão e haver a paz interna necessária para ouvir a voz de Deus e não ouvir a voz dos nossos próprios pensamentos em emoção?
Porque às vezes achamos que estamos ouvindo a voz de Deus, mas estamos ouvindo as nossas emoções, porque o nosso interno está disfuncional para com Deus. Porque Deus fez o inconsciente para que nós possamos entender que há um sintoma e temos que diagnosticar isso internamente e ver que nós precisamos ressignificar isso, trazer uma mudança de mentalidade, porque o Evangelho é transformação. O Evangelho é uma metanoia, uma transformação, uma mudança de mentalidade. Por isso que nós vamos ir e pregar o Evangelho de forma que o Pai nos manda, não na nossa forma, de qualquer forma. Vinde a mim como estás, mas não vai permanecer como está, mas pode permanecer da seguinte forma, não tentando compreender que esses pensamentos negativos precisam ser ressignificados, porque você não vai esquecer, vai estar sempre em você, mas você vai compreendê-los para ressignificar. E eu peguei aqui um homem que é Zacarias. Lá em Lucas 1,13 fala assim, mas um anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e chamará o seu nome João. Você percebe? Esse Zacarias, ele foi sorteado dentre, se diz Flávio Joséfo, que é um judeu historiador, não está dentro da Bíblia, mas que haviam, acho que, 500 sacerdotes para poder entrar dentro do templo. E foi escolhido um, e caiu sobre Zacarias para ele entrar no templo. E quando se entrava no templo, se estivesse com pecado ou coisa assim, né? Se caísse só um só impuro, a pessoa já era fulminada dentro do templo. Então Zacarias estava com muito medo, porque o próprio anjo fala para ele, Zacarias, não tema, tua oração foi ouvida. Perceba uma coisa, a oração dele foi ouvida, mas Deus não concordava com a negatividade dele, dos pensamentos dele. Ele tinha que crer que Deus é misericordioso, que Deus é amor, que Deus sabe do nosso interior e como está, mas não podemos entrar dentro do templo do Senhor e ficar da mesma forma. Tem que haver uma ressignificação desses pensamentos negativos e às vezes você está aí para lá e para cá e por que eu penso isso? Você pensa nessa negatividade porque você está vivo e o seu inconsciente está tentando colocar para você algo para ser compreendido e você está reprimindo e dando mais força, dando resistência a isso. Como eu falei, é como uma academia, você está fortalecendo na sua mente aquilo que está sendo a sua própria destruição, vivendo como uma persona, vivendo como uma capa. E aí, quando está na frente de todo mundo, pode estar sorrindo, mas quando entra dentro de casa, sabe que não é toda essa felicidade. Então precisamos ser autênticos, porque temos uma autenticidade de Cristo, uma identidade de Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. O amor de Cristo está em você, Ele quer a diferença. E fazemos a diferença com sal, luz e tempero. E Zacarias em Lucas 1,20 continua assim, ó. E eis ficarás mudo, e não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam, porquanto não creste das minhas palavras, que é seu tempo onde se cumprir. Perceba, Deus ouve a oração dele, mas não concorda com a negatividade dele. Consegue perceber que podemos estar com pensamento negativo, entrar na casa de Deus, nada está acontecendo? Por quê? Há um medo interno. Há algo interno dentro da gente que precisa ser ressignificado. E nós ficamos fazendo a pergunta milhões de vezes, por que não acontece? Por que o milagre não acontece? Por que eu não prospero? Por que a minha vida não flui? Por que tantas coisas se paralisam na minha vida? Como? Uma casa organizada. O Espírito Santo mora dentro de você. E você vai perceber que Zacarias, no início, ele está com medo. Mas Zacarias, eu até escrevi algo, foi assim, ó. Quando Zacarias aprende a não reprimir, mas aceita seus medos e reconhecê-los, não terá mais forças para paralisá-lo, porque conseguiu ressignificar, acolhendo e compreendendo sua parte interna. Quando isso acontece, gera uma tranquilidade, compreender e não ficar se culpando. Essa é a questão. Todos nós temos o lado obscuro, só que nós queremos reprimir. Quando reprimimos esse lado obscuro, nós damos força para ele nos enfraquecer. Nós muitas das vezes entramos numa depressão, ficamos desanimados e o pior, ouvir a voz de Deus será muito mais difícil, porque dentro de nós há uma disfunção.
como havia Zacarias, que foi escolhido para entrar dentro do templo, um sacerdote, um homem de Deus escolhido dentre muitos. Quando entra, está com muito medo. Eu sei que havia naquela época que se tivesse com pecado iria morrer. Mas cadê a confiança em Deus? Cadê aquilo que precisamos ter para que a nossa mente não venha nos sabotar? Para que a nossa mente não fique somente com a parte negativa. Precisamos compreender para ressignificar esses pensamentos e analisá-los como o melhor psicólogo analisa, que é Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo e Ele quer tirar isso de dentro de nós. E precisamos expor isso para que esses pensamentos negativos não sejam mais reprimidos, mas compreendidos. Zacarias começa negativo, mas olha como é que ele vai terminar. Lucas 1:73, 75. E do juramento que jurou Abraão nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, e o serviríamos sem medo, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Então Zacarias, ele se lembrou. Ele se lembrou do juramento que Deus fez. É como lá em Gênesis 9:14, que Deus coloca o arco-íris porque não vai mais inundar a terra. Então, Zacarias lembra do que Deus falou a Abraão e do juramento que jurou a Abraão nosso pai. Qual o juramento que Deus te fez? Porque Deus fez um juramento e Zacarias esqueceu. Zacarias estava esquecendo quem Deus era e entrando dentro do templo com medo. Ei, Deus é graça, misericórdia, é amor. Eu sei que muitos vão falar que é fogo consumidor, mas da interpretação de Jesus Cristo vindo à terra, Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia. Não podemos ficar nos culpando porque temos esse lado obscuro dentro de nós. Precisamos compreender, porque se nós não compreendermos esse lado obscuro, o que vai acontecer? Sempre essas trevas vão tomar mais a nossa mente, não deixando compreender o que verdadeiramente é a voz de Deus, indo e vindo à igreja e não sendo sal, luz, tempero, para compreender e levar no mundo esse ide, iluminar outras pessoas, salgar outra pessoa, dar tempero a essas pessoas que necessitam. Então, no início, Zacarias com pensamento negativo, mas depois que ele passou a ressignificar, a compreender quem Deus era e lembrar daquilo que ele falou ali em Lucas 1:73, e do juramento que jurou a Abraão nosso pai, de conceder-nos que libertar da mão dos nossos inimigos e serviríamos sem medo. Nosso maior inimigo é a nossa mente. E Deus, Ele já deu força para nós vencermos a nossa mente. Em Jesus Cristo, que é a luz do mundo, todos os dias eu chamo: Senhor, ilumina minha mente, porque você é a luz do mundo. Então, passe a compreender esses pensamentos, teu inconsciente joga no teu consciente, para que não fique com pensamentos negativos. Passe a compreendê-los, analisá-los, para que haja uma ressignificação, uma mudança de mentalidade. Se gostou dessa palavra, dá o like, comenta, compartilha e juntos iremos apregoar o Evangelho. Amém.